A paz do Senhor, canal Ensinador Cristão, EBD, querido professor, querida professora da nossa Escola Bíblica. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez, mais uma semana, mais uma aula. Me conta uma coisa, como é que foi a sua aula? Como é que foi a sua semana? Não deixe de participar conosco. Comenta aqui nesse vídeo como é que foi a sua aula, como é que foi a sua semana. Ah, Tia Aline, eu estou bem. Ah, Tia Aline, não está muito bem. Lembrando que quando não está muito bem, Jesus está no teu barco. Então, com ele no barco, tudo vai bem. Então, comenta bastante aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal Ensinador Cristão, não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Todas as vezes que os vídeos forem postados, chegar aqui no canal, vocês serão notificados, você será o primeiro a saber que o vídeo, que a aula está disponível. Então não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, comenta aqui nesse vídeo e compartilha bastante. Nós temos material aí do maternal até a classe de adultos. Lembrando que as pré-aulas, que é este modelo aqui que vocês estão assistindo, é do maternal até a classe de pré-adolescentes na faixa etária de 11 e 12 anos. Mas nós temos outros materiais para a classe de jovens, de adolescentes, de juvenis, de adulto, com o tio Roberto, com o professor Roberto, que traz aí dinâmicas maravilhosas, comentários excelentes. Então não perde tempo, compartilha, dá uma analisada aí no canal, vê o que te interessa, o que você quer mandar para alguém e compartilha, comenta, divulga este trabalho maravilhoso. Querido professor da classe de pré-adolescentes, nós chegamos na lição de número 6. Pois é. E aqui eu já vou abrir um parêntese para comentar algo com vocês. Da lição 6 até a lição 8, eu vou conferir aqui rapidamente, eu creio que é até a lição 8. Nós precisamos ter muita cautela, isso mesmo, nós precisamos ter muita cautela nessas 3 próximas lições. Por quê? Porque até então a gente estava falando sobre o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, não é? Que são coisas para os salvos maravilhosas, né? Então tudo estava muito bem. Mas a partir da lição 6, quer dizer, as 3 próximas lições, né? Nós trataremos de um assunto assim que é muito, para quem gosta, quem estuda, né? Os estudiosos aí da escatologia amam esse assunto, né? Que é a grande tribulação, para os que ficaram aqui na Terra, eles gostam de se aprofundar nesse assunto. Muitos crentes adultos, antigos, inclusive na fé, têm muito medo. Tem medo mesmo, tem temor, treme só de ouvir falar na grande tribulação, nos que ficaram, como é que vai ser a terra para aqueles que ficaram. Para os nossos adolescentes, isso pode causar pavor, pânico. Por quê? Porque alguns deles podem ter pessoas que não são crentes ainda não são salvos, ainda não se decidiram, não decidiram aceitar a Jesus. Então, isso pode causar uma certa estranheza, um certo medo, um certo pavor, né? Para a idade deles. Então, a gente precisa falar com cautela, sempre lembrando, né? Para eles, que aqui é para aqueles que vão ficar na terra. Ah, mas você tem uma pessoa na sua casa, da sua família, que ainda não aceitou Jesus? Vamos pregar para ele, essa é a nossa missão. Né? Vamos orar para que o Espírito Santo convença, mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é levar a mensagem a esta pessoa. Então, sempre lembrando, né, que o desejo do Senhor Jesus é que muitos sejam salvos, né? E que o nosso papel, a nossa tarefa é levar este evangelho, levar esta mensagem de salvação para todo o povo, para todo o mundo, né? É um ide, é um mandamento do Senhor. Então, muita cautela, muito cuidado, como a gente vai abordar, né? Sem causar pânico, sem causar temor ou medo neles. Eles precisam entender que o Senhor tem recompensa, o Senhor preparou um lindo lugar para receber os salvos, né? E que na terra o mundo vai sentir falta desta igreja, né? Deste sal, desta luz do mundo que é a igreja. E como vai sentir falta, que caos se tornará o mundo. Mas com muita cautela, tá? Até por causa da idade deles, são 11, 12 anos. Então, assim, é criança ainda, né? Tá na transição. Então, muitos ainda têm a mentalidade ainda muito infantil, né? Não alcança ainda muita coisa espiritual. E a gente precisa ter cautela ao tratar desses assuntos, principalmente da grande tribulação, o domínio do mal, né, na terra, a chegada do anticristo. A gente precisa ter muita cautela, muito cuidado para tratar desses assuntos com os nossos alunos, tá bom? Então vamos lá. A lição 6, ela vem trazendo o início da tribulação. Outro parêntese aqui. O início da tribulação, e a lição 7 vem trazendo a grande tribulação.
Muito cuidado para você não entrar nos aspectos da grande tribulação. Tia Aline, está muito próximo um assunto do outro. Quem já leu as duas lições vai perceber isso, né? São poucas diferenças, assim, de acontecimentos. Mas limite-se, nesta lição, a falar da lição 6, do início, do começo, tá? Por quê? Porque lá na tribulação vão surgir novos elementos, tá? Na grande tribulação surgirão novos elementos. E um dos elementos que surgirá, um dos elementos, o tão falado anticristo. Então, não fala ainda do anticristo, não fala ainda do falso profeta, porque isso são assuntos da lição 7, tá bom? Mas vamos aqui voltar para a nossa lição. O início da tribulação. O texto da lição 6 está em 2ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 8, do 8 ao 12. E nós vamos ler como de costume, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O texto, a Bíblia diz, o versículo-chave, né, que eu costumo dizer que é o texto áureo da referência à lição de adultos, está em Salmos 58, 11, que diz assim: E as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Ora, a igreja subiu. A igreja foi levada, foi raptada da terra, a noiva de Cristo está com ele agora, né? Neste período já usufruindo das bodas do Cordeiro, certo? E a terra? Como está a terra? Bem, a terra sentirá falta da igreja. Imaginem só, ao tocar a trombeta, aviões no ar, seus pilotos, os pilotos que são salvos, que são crentes em Cristo Jesus, desaparecem. O que acontece com esse avião? Vai cair. Ônibus, né? Ônibus, motoristas sendo raptados, sendo levados, crianças sendo levadas. Ora, imagine o pânico que se dará, né, na terra. Que agonia não se dará na terra procurando os entes queridos. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meu primo? Cadê minha prima? Cadê esse povo? Vão se lembrar de que a igreja, há muito tempo, os crentes pregavam que estaria voltando Jesus. Será que realmente agora ele voltou? Porque não estou encontrando nenhum crente. Aí o mundo dará por falta da igreja. E nisso, o caos estará instaurado já no mundo, tá? A igreja já não estará mais aqui. E aí, a lição desta semana está dividida em 3 tópicos, como a maioria delas, né? E no primeiro tópico, diz que a igreja não estará na terra. Exatamente o que eu comecei a falar com vocês aqui. Isso aqui o primeiro tópico vai falar, vai discorrer, vai discutir sobre o desaparecimento dos salvos pela ocasião do arrebatamento, né? Do grande rapto da igreja. E aí esse mundo vai interpretar, vai testemunhar o sumiço de milhares de pessoas em todo o mundo, como uma ação, como é que eu posso dizer assim? Como uma ação extraterrestre, vamos dizer assim. Todo mundo vai pensar que, meu Deus, o povo foi abduzido, né? Foi levado. Não, foi raptado mesmo pelo céu, pelo Senhor. O noivo veio buscar a sua noiva, a igreja dele, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, para o mundo, vai ser um espanto muito grande. Vão ficar se perguntando quem levou os crentes, quem levou a igreja, onde é que esse povo está? Tá?
E aí, o que, que vai acontecer? Ao mesmo tempo que eles estarão desesperados procurando as pessoas, os crentes, vai começar um sentimento de vazio, né? Um sentimento de abandono daqueles que não conheceram a palavra de Deus, daqueles que não deram crédito à palavra de Deus. E aí, aqui nesse ponto importante, que você já precisa lembrar ao seu adolescente, que é a importância, a necessidade extrema da gente se atentar para a qualidade espiritual da nossa vida, para seguirmos, né, a palavra de Deus, os preceitos da palavra de Deus. A nossa vida precisa estar no altar de Deus, precisa estar em concerto com Deus o tempo todo, né? Fazer um esforço contínuo, constante, diário, de obedecer a palavra de Deus. Abandonar o mundo, rejeitar o mundo, né? Este é o primeiro tópico. O segundo tópico vem falando que é o início das dores para os que ficarem. É o início, ok? E aí ele destaca o quê? O arrebatamento é um momento de alegria para os salvos, para a igreja, que estará no céu com o Senhor, certo? Mas em contrapartida a isso, o mundo sofrerá um tempo de aflição, de grande aflição. Aqueles que ficarem sofrerão grandes aflições. E aí a Bíblia vai descrever isso como um período de sofrimento sobre a terra. Sofrimento esse que nunca houve desde quando o Senhor criou a humanidade. Não se conhece, nunca se conheceu, né, um período de grande sofrimento como haverá nesse início de dores, em decorrência do arrebatamento da igreja, né? Aquelas pessoas que ficarem aqui. Então, além do caos que será provocado pelo sumiço de várias pessoas, né? Imagine em todo o mundo. Imagine os noticiários relatando esse grande acontecimento, né? Pessoas estão sumindo. O piloto daquele avião sumiu, o motorista do ônibus, do caminhão, dos carros. Os carros estão batendo, vários acidentes de trânsito foi noticiado em todo o mundo. Gente, todo o mundo, todo o planeta Terra. Os países mais longínquos, mais distantes, acontecerá também. Então, é um evento mundial, né? Toda a Terra sofrerá. Então, o caos provocado por esse sumiço, as forças da natureza serão abaladas, né? Haverá fomes, haverão doenças e males que vão surgir por toda parte. Aí, nesse tempo aqui, a humanidade vai clamar por um Salvador. Alguém que vai poder guiar eles para encontrar a solução para esses conflitos, para essas aflições, para esses sofrimentos que eles estarão vivenciando, que se instalaram no mundo. E aí vai ser nesse momento que o anticristo vai se revelar. O anticristo vai revelar a sua face aí. Por quê? Porque o mundo vai clamar por um salvador. Alguém que amenize o sofrimento, alguém que guie eles, né? E aí ele vai se revelar com a falsa promessa, né? De paz. Que isso aqui também a gente vai estudar mais à frente, né? A falsa paz. E aí o anticristo vai se revelar, tá? Porque o mundo vai ter a necessidade de ter um salvador, tá bom? E aí, que esse anticristo nada mais é do que a personificação do diabo, tá? Do enganador. Ele vai surgir como alguém que estará disposto a resolver esse problema da humanidade, trazer a paz para todas as nações, acabar com as guerras, com a fome, com as doenças, com as pestes, né? Que irão se espalhar aí por toda a dimensão, toda a extensão do planeta Terra. E aí ele é chamado de anticristo e ele vai se posicionar contra tudo o que é divino. Vai se posicionar contra tudo, por isso que é anticristo, né? Ele vai se posicionar contra tudo que é divino. E aí o apóstolo Paulo vai destacar que há somente uma pessoa que pode, né, tirar o homem do pecado. E quem o Senhor vai destruir pelo sopro de sua boca. E aí a maioria dos estudiosos da nossa lição é quem está trazendo isso, tá? Estou lendo aqui o comentário da nossa revista. Alguns comentaristas dizem, estudiosos concordam, que este que ainda resiste e que do meio será tirado se refere ao Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo,
a igreja não consegue vencer o mundo, né? E aí, no período da grande tribulação, a ação do Espírito Santo em deter o pecado vai ser removida. E aí, a rebelião do mundo dominará este mundo. Ou seja, nesse período da grande tribulação, o Espírito Santo vai estar onde? No céu, com a igreja, né? Está no céu. Então, a ação do Espírito Santo não agirá no mundo. Logo, quando o Espírito Santo sai, quem vai agir? O mal. Satanás estará solto, então, para fazer todos os males ao mundo. É por isso que haverá sofrimento para quem ficar na terra, porque o Satanás estará solto para agir. Então, a maldade estará aí reinando no mundo, tá? E aí ele vem falando aqui de um tempo de falsa paz, tá? Esse tempo de falsa paz, né? Vem falar aqui da proposta do anticristo, tá? Para acabar com o sofrimento do mundo. Então, depois de toda a aflição que vai se dar no início da grande tribulação, com o surgimento do homem da iniquidade, terá início um período de falsa paz. Por quê? Porque o anticristo vai firmar uma aliança com o povo de Israel durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio. Depois desse tempo, ele vai se assentar no templo judaico e vai desejar ser adorado como Deus. E aí, aos que negarem dar a ele essa glória, dar a ele essa honra, vai ser perseguido e morto. E aí é nesse tempo que Israel vai compreender que foi enganado com essa aliança, né? E aí é quando diz que a aliança com o iníquo será quebrada. E aí vai se dar o quê? Mais um tempo de grande sofrimento sobre a terra. Por quê? Porque vai ser provocado pelo domínio satânico do mal, né? Domínio satânico no mundo. Mas aí, graças a Deus, o quê? Que os salvos, né, estarão resplandecendo no reino celestial e estarão livres de todo esse sofrimento, né? Deste momento. E aí você precisa explicar aos seus alunos o quê? Que Deus tem uma promessa de livramento para a igreja, né? Para a sua igreja. E que nos dias de hoje a gente precisa ser o quê? Fiéis. Importa que a gente esteja preparado, né? Que o arrebatamento a gente não seja pego de surpresa no momento do arrebatamento. E que, ao invés de ser um momento de dor, de sofrimento, seja um momento de paz, um momento de alegria. Que realmente nós estejamos preparados, esperando o noivo vir buscar a sua igreja. Esperando que o Cristo venha nos buscar, né? Cumprir com a sua promessa. A gente não pode ficar mais vacilar. O mundo é muito mau, né? Os sinais da vinda de Jesus estão aí. A natureza, doenças, né? A maldade aumentando a cada dia, são sinais da volta de Jesus. E todo crente precisa estar atento a esses sinais. Precisa entender que Jesus Cristo está cumprindo com sua palavra. Então precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar o tempo todo esperando a volta de Jesus. Como eu já comentei aqui, como se Cristo voltasse hoje. É dever de todo crente estar esperando o seu amado voltar. Mas enquanto isso, nós precisamos estar preparados, nos preparando como? Aqui, ó. Estudando a palavra do Senhor. Quando nós nos debruçamos sobre isso aqui, nós não somos enganados facilmente. Hoje, o mundo está aí ensinando coisas, deturpando a palavra de Deus totalmente. Até quem diga que a Bíblia já está ultrapassada, que precisa ser revista. Ou seja, a palavra do Senhor vai precisar se adequar ao que a necessidade deles. Não, não. Nós é que devemos nos adequar à palavra do Senhor. Então, explique aos seus adolescentes que muito cuidado com os ensinamentos contrários à palavra de Deus. Que eles precisam estar estudando a Bíblia, ler a palavra do Senhor, se alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito com a palavra do Senhor, para que não seja enganado, para que quando a trombeta tocar, estejamos preparados para subir com o Pai. Mas enquanto nós estivermos aqui e vacilarmos,
O mundo, o inimigo de nossas almas, tentará nos enganar, tentará nos afastar da presença de Deus, tentará nos convencer de que Cristo não voltará mais. Está demorando muito. E nós não podemos perder esta esperança. Não. Não podemos, como nós falamos na lição 5, não podemos estar como aquelas cinco moças que cochilaram, dormiram, achando que já estava demorando demais, até pensando que Cristo não voltaria. E não se prepararam. Não. Precisamos estar todo o tempo preparados, vigilantes, atentos aos sinais da vinda de Jesus. Está muito perto, está muito próximo de Cristo voltar. Então, esse início de dores, né, o início da grande tribulação, vai ser um momento terrível e que vai acontecer após o arrebatamento. Mas o que importa para nós que aceitamos a Jesus como Salvador, que vivemos uma vida em obediência e santidade ao Senhor, quando esse tempo chegar, nós não viveremos esse tempo, estaremos no céu com o Senhor. Então vale a pena ser fiel, vale a pena rejeitar o mundo, vale a pena servir a Jesus com alegria, com entusiasmo, com todo vigor, rejeitando o mundo, dizendo não às armadilhas de Satanás, dizendo não aos pratos que o inimigo nos oferece. Veja Daniel, né? Traga exemplos como Daniel, como os 3 jovens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram ao que o rei estava propondo. Tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, nós precisamos dizer não. Ainda que custe a nossa vida, precisamos ser fiéis. O morrer com Cristo é ganho. Nós estaremos guardados com o Senhor, esperando o grande dia do arrebatamento. Então, nós não podemos vacilar. Aquilo que nos oferece, que diz assim, não, mas aí, olha, para fazer isso aqui, você vai precisar abandonar a sua fé. Aqui, crente não entra. Então eu não entro. Então, eu prefiro ser crente. Mas você vai perder essa grande oportunidade. Eu vou perder esta grande oportunidade, mas é uma grande oportunidade para você. Para mim, a grande oportunidade é servir ao meu Jesus e esperar a sua vinda para morar com Ele eternamente. Então, queridos, nós não podemos deixar ou pensar em desistir a esta altura do campeonato. Não. Você já chegou até aqui. Isso aqui é um recado para você, professor. Você já chegou até aqui. Aguenta mais um pouquinho. Está tão perto o dia do teu descanso. O Senhor Jesus está às portas. O dia está muito perto dele te levar para morar com ele, de te galardoar, te entregar a coroa da alegria. Hoje o sofrimento é tanto aqui na terra, as doenças, as perdas, né? Mas lá no céu que nos aguarda, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou. A gente tenta. Vocês viram que eu deixei algumas imagens lá para que os alunos tentassem, né? Mas é o que a mente humana consegue captar, consegue imaginar. É muito mais, é muito além daquilo que a gente pode imaginar. Quando a gente fala em ruas de ouro, eu não consigo assim dimensionar o que é ter ruas de ouro. Porque hoje você olha aí para a rua, né? Mostra, pede para ele, sai se possível, vai até a porta, né? Mostrar assim a rua. Você consegue imaginar tudo isso aqui revestido de ouro, ouro puro. Ouro puro que aqui na terra não tem. Pega o tecido da tua roupa. É bonito, é fofinho, né? É quentinho, é aquecido, é friinho. Mas lá no céu, você vai vestir um linho fino. Linho que nunca existiu aqui na terra. Só no céu tem esse tecido. São coisas que a nossa mente não consegue. A gente tenta imaginar, a gente fecha os olhos assim e tenta imaginar o céu, as ruas de ouro, as mansões celestiais. Mas a minha mente é muito frágil, é muito limitada. Não consegue captar. Enquanto vocês, salvos com o Senhor, que perseverou, que foi obediente, estará no céu com o Senhor eternamente, aqueles que não deram ouvidos a esta pregação, aqueles que não foram obedientes ao Senhor, ficaram e padecerão por isso. Mas nós vamos estudar lá na grande tribulação, né?
Se talvez ainda tenha chance de salvação para essas pessoas. Será? Nós vamos estudar nas próximas lições. Mas a grande lição desse momento, e eu falei para vocês, para a gente não se... Você pode até ler a lição 7, né? Porque eu gosto sempre também de adiantar a leitura, pelo menos, ou saber do que se trata. Mas muito cuidado para não pegar agora no início da tribulação e já entrar lá na grande tribulação, tá? Aqui vai a lição 7, ela vai detalhar quem é o anticristo, qual vai ser a sua missão, o falso profeta, que aí já surgiu um outro personagem, né? O falso profeta, e falará sobre a perseguição aos judeus. Então, não entra nesses tópicos ainda, certo? É o início de dores. Então, no início de dores, será dessa forma, tá bom? O mundo vai sentir falta da igreja, tá? O Espírito Santo não estará mais aqui na Terra, então o mundo sentirá essa tristeza, essa sensação de vazio, de abandono, né, de solidão, tá? E aí começará o sofrimento daqueles que ficaram. O sofrimento será tantas dores, tantas doenças, tantas pestes, tanta maldade no mundo, que eles vão pedir, clamar por um Salvador. Alguém que tire eles desse sofrimento. É aí que vai surgir o anticristo, com a promessa, né, de que vai solucionar isso aqui. Então, vai firmar uma aliança com os judeus, tá? Mas vai requerer dos judeus a adoração, como se fosse um Deus. É aí que os judeus vão se dar conta de que foi enganado. Tá? Vai vir com essa promessa aí dessa falsa paz. E aí eles vão se dar conta de que foram enganados. Pronto, é aí onde ele vai começar a perseguir os judeus, que vai detalhar lá na lição 7, até a morte, para aqueles que resolverem realmente não adorá-lo. Não dar a honra, a glória a ele como se fosse um Deus, como se fosse o Cristo, né? O Salvador, o Libertador. Então, nesta lição 6 será o início das dores. Cuidado para não entrar no assunto da lição 7. E muito cuidado ainda, para não deixar as crianças, os adolescentes, atormentados com esse assunto. É um alerta, é um lembrete de que nossa vida precisa ser fiel. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor Jesus aqui na Terra, para não passarmos por esse momento. Esse momento é para aqueles que ficarem, que não deram ouvidos à pregação, que não foram obedientes à palavra do Senhor. Tá bom? Então, essa nossa lição realmente eu considero mais curta, porque a gente não pode entrar no outro assunto, porque se a gente for falar mesmo sobre a grande tribulação, a gente dá as 2 lições em um dia só. E a nossa revista resolveu dividir. Então, queridos, eu desejo para vocês uma boa aula, que essa lição 6 seja um alerta para nós, professores, e para os nossos adolescentes, de que precisamos sempre ser fiéis. Desejo a vocês uma boa aula, uma boa semana, e nos encontraremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima!